vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo. Cuidar de pessoas e salvar vidas. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores. Juntos, estamos garantindo um novo futuro. Mais unidos e ainda mais humanos. Daiichi Sankyo. Paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. CAPTURE é o primeiro estudo global e não intervencionista que avaliou a prevalência e risco de doenças cardiovasculares em pessoas com diabetes tipo 2. 1 em cada 3 pessoas com diabetes tipo 2 tem doença cardiovascular estabelecida. 9 em cada 10 pessoas com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida têm doença cardiovascular aterosclerótica. Apenas 2 em cada 10 pessoas com diabetes tipo 2 estão recebendo medicamentos que reduzem a glicose e têm benefício cardiovascular comprovado.
Boa noite a todos, a mais um Global Stroke Alliance. É um prazer estar aqui com vocês de novo para esse assunto tão interessante, né? Vamos falar de demência hoje, demência de Alzheimer, demência vascular e como elas se interrelacionam com três maravilhosos convidados que estão aqui, que agora eu, a Gisele e o Otávio vamos apresentar para vocês. Otávio? Bem, gente, nós temos o prazer de receber hoje aqui conosco o Dr. Guilherme Picciotto, né? O Guilherme é neurologista, professor da Barão de Mauá, aqui de Ribeirão Preto, e pesquisador colaborador do Serviço de Neurologia Vascular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Né? O Guilherme é um expert em demência vascular e coordena o nosso ambulatório de demência vascular aqui no serviço aqui de Ribeirão Preto. É um prazer ter aqui você conosco, Guilherme. É um prazer mesmo, Guilherme. Muito obrigada. Gi? Bom, então, tenho um grande prazer de apresentar a minha amiga Jerusa Schmidt. A Jerusa é a coordenadora do DC de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, é a primeira secretária da ABN, doutora em Ciências pelo Departamento de Neurologia da USP, é uma super especialista em cognição, então já queria agradecer com tantas atividades que a Jerusa tem, ela ter disponibilizado o tempo dela para conversar com a gente sobre doenças, sobre declínio cognitivo, Alzheimer, e ensinar um pouquinho a gente hoje à noite. Obrigada, Jerusa. Obrigada, Jerusa, é um prazer te ter aqui conosco. E eu gostaria, então, de apresentar o Dr. Eduardo Zimmer, que é farmacêutico, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez o doutorado na McGill University, no Canadá, montou um laboratório de pesquisa que é reconhecido, né, no Brasil e no mundo, tem uma enorme experiência com pesquisa em demência e, além de vários prêmios, ele recebeu agora, recentemente, da Alzheimer's Association, o One to Watch Award, pelo trabalho maravilhoso que ele vem fazendo. É um prazer poder trabalhar contigo, Eduardo, e te ter aqui hoje conosco. Vamos começar, então, pela Jerusa. Jerusa, nos falando um pouco, então, sobre demência de Alzheimer. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Sheila, Gisele, Otávio, muito obrigada. Para mim é uma honra participar dessa discussão. Vocês estavam me contando que essa discussão é super frequente e eu não conhecia e me sinto muito honrada mesmo pelo convite. Vamos falar um pouquinho, então, sobre doença de Alzheimer. Muito bem, vamos lá. Então, como eu vou ser a primeira a falar, vou falar rapidamente sobre a epidemiologia das demências, alguns dados relevantes aqui para a gente. Então, as demências são bastante prevalentes, né, e no mundo todo, no nosso país, uma prevalência estimada de 5,1% a 17,5%, a depender muito do estudo, do tipo de estudo realizado para definir a prevalência de demência. Na população mundial, indivíduos com 60 anos ou mais, tem uma prevalência de 5% a 7% na maioria das regiões, e nós, na América Latina, temos uma prevalência maior do que a prevalência média mundial, de 8,5%, e nesses indivíduos com 60 anos ou mais. Aqui no Brasil, a gente tem um estudo com uma prevalência bem alta de demência, feita pela Carolina César, de 23% em indivíduos com idade maior ou igual a 60 anos. No nosso país, um dado de um recente estudo mostra que 32,3% dos casos de demência podem ser atribuídos a 7 fatores de risco modificáveis. Então, diabetes, hipertensão arterial, obesidade na meia-idade, o sedentarismo, inatividade física, depressão, tabagismo e baixa escolaridade. E esse estudo propõe que se a gente puder ter uma redução desses fatores de risco de 10% ou 20% por década, isso levaria a uma diminuição da prevalência em 2050 de 8,7% a 16,2%. A gente sabe que a expectativa é que os casos de demência realmente aumentem com o passar dos anos. A projeção para 2050, como vocês podem observar aqui, é que a gente tem um aumento expressivo na prevalência de indivíduos vivendo com demência. E essa prevalência, ela sofre o maior aumento em países de renda média ou baixa, como o nosso, como o Brasil.
É importante também a gente observar que existe um crescimento de mortes por doença de Alzheimer e outras demências no mundo todo. A gente vê como é expressivo esse número de mortes relacionadas à demência em 2019. Esse é o último relatório da World Alzheimer, e mostrando essa importância, e mostrando, em comparação à mudança nos últimos 19 anos, como a gente aumentou a causa, né, como causa mortes, a morte relacionada à doença de Alzheimer e outras demências. Isso porque a gente aumenta a prevalência e a gente também diminuiu muito outras causas de mortalidade, e não conseguimos diminuir a mortalidade relacionada à demência. Então, a gente vê que hoje é a 7ª causa de mortalidade no mundo. Em relação à incidência, então, embora a prevalência esteja aumentando, a gente tem dados de uma possível diminuição da incidência ao longo das décadas. Então, esse trabalho bastante importante que mostra, então, de 77 até 2008, uma tendência de redução de incidência de novos casos. A gente não entende bem exatamente porque pode ter relação com o controle de fatores de risco cardiovasculares, mas a gente pode observar que há uma tendência de incidência em países de alto nível socioeconômico. Trago esses 2 estudos, são estudos importantes, mais antigos, mas muito importantes, de subtipos de demência no nosso país. Então, um estudo feito em Catanduva, que eu tive o privilégio de participar quando ainda era aluna de medicina, mostrando, então, que a maior parte dos pacientes tem doença de Alzheimer nessa população, e a segunda causa, então, é a associação de doença de Alzheimer e demência vascular como a terceira causa mais prevalente de demência. Cássio Bottino, em São Paulo, mostra dados semelhantes, então, de novo, mostrando a doença de Alzheimer como causa principal. Nessa população, a doença de demência vascular, segunda causa, e a associação das duas demências, então, como terceira causa de terceiro tipo de demência no país. Falando um pouco sobre a doença de Alzheimer, me desculpe quem já está muito acostumado com o assunto, mas vou fazer uma breve introdução. Então, ela foi descrita pelo Alois Alzheimer, um médico alemão, em 1906, quando ele estudou essa paciente aqui, Auguste Deter, e descreveu tanto clinicamente e depois, quando ela morreu, anatomopatologicamente, as alterações que a gente conhece até hoje. A ressalva é que Auguste Deter era um caso pré-senil de doença de Alzheimer, e depois de 70 anos, mais ou menos na década de 70, 76, 1976, então, houve a fusão do conhecimento, que nós sabemos hoje que a doença de Alzheimer não é uma causa de demência apenas pré-senil, e ao contrário, o que a gente chamava antes de aterosclerose, de demência senil, a gente sabe que é exatamente o que o Alzheimer descreveu em 1906. Então, é sim a principal causa de demência na imensa maioria das populações. Algumas populações orientais é a segunda causa. É uma doença degenerativa, ou o que a gente chama de demência primária. Ela é a própria doença, ela não é secundária, como o comprometimento cognitivo vascular. Está associado ao envelhecimento. A maior prevalência é após os 65 anos de idade. A prevalência vai dobrando a partir dos 65 anos de idade a cada 5 anos, na faixa etária, e geralmente um curso bastante insidioso e progressivo, e na maioria das vezes a principal alteração inicial é a queixa de memória. Embora a gente possa observar aqui que linguagem, alteração de função executiva, planejamento e alteração visoespacial também são outras formas que podem, outros declínios cognitivos que abrem o quadro de doença de Alzheimer nas formas atípicas. Hoje, nós chamamos as doenças degenerativas de proteinopatias. São doenças relacionadas às proteínas mal dobradas, as misfolded proteins disease. A gente pode observar aqui as duas. A doença de Alzheimer é, das proteinopatias, a única que tem duas proteínas envolvidas na patogênese. Então, a proteína tau hiperfosforilada, que se acumula dentro do neurônio, levando à morte neuronal, e o depósito de beta-amiloide extracelular. Então, a proteína tau hiperfosforilada e a proteína beta-amiloide são as proteínas associadas à etiopatogenia da doença.
A gente também sabe que o depósito de tal hiperfosforilada, onde a gente encontra a tal hiperfosforilada, ele se relaciona com o curso da doença. Então, a tal começa a se depositar, então, no hipocampo e na região entorrinal, e depois, então, começa a comprometer córtex insular e se espalhar pelo cérebro como um todo. E esse espalhamento da proteína tal no cérebro, que foi descrito por Braque e Braque nesses estágios, de 1 a 6, ele está relacionado à manifestação clínica da doença. Então, a gente sabe que existe uma relação entre o depósito de proteína tal e a manifestação da doença de Alzheimer. Ela é esporádica na imensa maioria das vezes, e em 3 a 5% dos casos, ela está associada a uma herança autossômica dominante. E os genes associados são o gene da proteína precursora do amiloide, que está no cromossomo 21, da pré-seninina 1, no cromossomo 14, e da pré-seninina 2, no cromossomo 1. As formas clínicas da doença de Alzheimer, então, a forma de Alzheimer típica é a forma amnéstica, como a gente viu, em cerca de 55% dos casos, o sintoma inicial é um declínio de memória. Também existe a atrofia cortical posterior, que antigamente era chamada de variante visual, a afasia progressiva primária, variante logopênica, é uma forma atípica da doença, e a variante comportamental desexecutiva. Voltando ao Braque, e aqui com técnicas avançadas de estudo, então, tanto o PET, FDG, de glicose, como o PET tal, mostrando que existe uma correlação, de novo, do depósito de proteína tal, do hipometabolismo que a gente mede com o PET glicose e da forma clínica de apresentação da doença de Alzheimer. Então, na forma amnéstica, que é a forma mais comum, a gente tem, então, depósito no córtex de associação temporoparietal, na região temporal, no cíngulo posterior, que são os locais que a gente encontra também caracteristicamente, e no precúneus, o metabolismo típico da doença. Se a gente observar na forma APP logopênica, a gente vê que existe um depósito maior de proteína tal no córtex à esquerda, e existe essa correlação, então, do hipometabolismo e da deposição de tal. Na variante visual, então, existe também um comprometimento dos lobos occipitais e de bastante intensidade, aqui quanto mais vermelho, mais tal, maior é o depósito de tal hiperfosforilada. E na variante desexecutiva, a gente observa também, então, o comprometimento das regiões frontais, levando, então, a essa correlação clínica e de depósito de tal e de hipometabolismo medido pelo PET glicose. Hoje em dia, a gente entende esse contínuo clínico da doença de Alzheimer como exatamente um contínuo em que existem alguns estágios clínicos muito bem descrito, e o que a gente conhece há bastante tempo é o comprometimento cognitivo leve, em que é um estágio pré-demencial, em que o indivíduo já tem um declínio cognitivo detectado pelas nossas formas de avaliar a capacidade cognitiva daquele indivíduo, mas que não tem um prejuízo tão intenso das suas atividades da vida diária e que ainda não alcançou o estágio de demência, em que há um intenso prejuízo das atividades da vida diária. Hoje em dia, a gente entende um terceiro diagnóstico clínico que é ainda anterior ao comprometimento cognitivo leve, que é o diagnóstico de declínio cognitivo subjetivo. Então, é um indivíduo que se queixa, ele percebe que ele não tem mais o mesmo desempenho cognitivo, no entanto, quando ele é submetido a uma avaliação objetiva da sua capacidade cognitiva, ele tem o resultado esperado para a sua idade e escolaridade. Mas, hoje em dia, a gente sabe que alguns indivíduos, especialmente o que a gente chama de declínio cognitivo plus, tem maior chance, então, de evoluir com um comprometimento cognitivo leve depois para o quadro propriamente de demência. O critério que a gente usa hoje em dia, então, é o critério de doença de Alzheimer provável. Então, precisa haver um início insidioso, uma história clara ou observação de pior em relação a um nível prévio de status cognitivo, e os déficits iniciais e mais proeminentes devem ser, então, na apresentação amnéstica, memória e mais um outro domínio, e nas apresentações não amnésticas, pelo menos 2 domínios afetados, linguagem, visoespacial e função executiva. Mais recentemente, então, a gente tem, especialmente para a pesquisa, os critérios ATN,
que então são mais formalizados aqui nessa publicação em 2018 e que mostram para a gente a correlação entre os marcadores biológicos da doença. Então, na classificação ATN, A é para amiloide, então, fazendo referência, ao acúmulo de proteína beta-amiloide, então, na patofisiologia, e que a gente pode medir através de alguns biomarcadores. Então, o PET com radiotraçador para amiloide, ou a dosagem da beta-42 e da beta-40 no líquido. O T do ATN é para tau. A tau, a gente sabe que o agregado de proteína tau da doença de Alzheimer é a mistura é o subtipo 3R e 4R da proteína tau. A gente pode medir também o PET para tau ou ainda dosar a tau fosforilada no líquido dos nossos pacientes. E o N se refere à neurodegeneração. E a gente consegue medir os biomarcadores para neurodegeneração são o PET glicose, a ressonância magnética ou a dosagem de neurofilamento no líquor. A partir desse critério, a gente consegue definir, especialmente em pesquisa, então, quem são os pacientes que estão no contínuo da doença de Alzheimer? E para a gente dizer que o indivíduo está no contínuo da doença de Alzheimer, ele tem que ter amiloide, a patologia amiloide tem que estar presente. Então, se o indivíduo não é A positivo, se ele é A negativo, ele não está dentro do contínuo da doença de Alzheimer. Se o indivíduo é A negativo, T negativo, N negativo, ele não tem nenhum marcador para a doença de Alzheimer. Se ele é A positivo, T negativo, então ele tem já uma patologia da doença de Alzheimer, a primeira alteração patológica que a gente encontra na doença de Alzheimer. Se ele tem amiloide e tal, então isso chama assinatura da doença de Alzheimer. Propriamente dito, a gente pode dizer que esse indivíduo tem patologicamente doença de Alzheimer. E se ele já tem também a neurodegeneração, esse indivíduo tem doença de Alzheimer, provavelmente no estágio maior, mais avançado clinicamente. E se o indivíduo tem amiloide, não tem tau ainda no líquor, a gente entende que esse indivíduo tem alterações patológicas da doença de Alzheimer e concomitantemente de algum quadro suspeito não Alzheimer. E se o indivíduo não tem amiloide, então a gente não pode dizer, o que a gente chamava de SNAP anteriormente, a gente não pode dizer que ele tem doença de Alzheimer. Então, se ele tem tau positivo, ele tem alterações patológicas não compatíveis com a doença de Alzheimer, mesma coisa se ele só tem evidência de neurodegeneração ou associação de patologia tau e neurodegeneração na ausência de proteína beta-amiloide. A investigação diagnóstica do indivíduo que a gente suspeita que tem a doença de Alzheimer ou um comprometimento cognitivo leve, então deve haver uma neuroimagem, especialmente e prioritariamente, se a gente puder fazer uma ressonância, justamente que a ressonância pode mostrar o marcador de neurodegeneração, mas principalmente na doença de Alzheimer, a atrofia hipocampal das regiões mesiais temporais, alguns exames que vão descartar causas secundárias, né, de comprometimento, e também lembrar que a ressonância é importante para a gente avaliar a carga de doença cerebrovascular, né, que na tomografia muitas vezes a gente não consegue perceber. Em situações atípicas ou com sintomas sugestivos, a gente deve pedir sorologia para HIV. Líquor, quando existe uma demência de início precoce ou quadros atípicos ou suspeita de doença inflamatória, priônica ou infecciosa. E nos casos de demência rapidamente progressiva, daí sim é mandatório que a gente faça a ressonância com difusão, que é mais sensível para um diagnóstico importante de doença de Creutzfeldt-Jakob, o eletroencefalo, o líquor e investigação mais ampla por conta da maior abrangência de diagnósticos diferenciais. E quando solicitar biomarcadores, né? Hoje em dia a gente pensa que solicitar biomarcadores a gente deve fazer quando a gente precisa identificar a patologia de doença de Alzheimer em indivíduos com quadro clínico de CCL e demência leve, ou se há uma dúvida diagnóstica na etiologia da demência. E a doença de Alzheimer pura é frequente? Eu acho que essa é uma pergunta importante que a gente se deve fazer, especialmente agora com o advento da possibilidade de terapias com alvo biológico específicos. A gente sabe que depois dos 65 anos, raramente a patologia é exclusiva de doença de Alzheimer no cérebro dos pacientes que têm demência. E o termo que antes a gente usava de demência mista tem sido proposto
a proposta substituição para a demência por múltiplas etiologias, né? Então, que mostra que, na maioria das vezes, indivíduos após os 65 anos têm um quadro de múltipla etiologia do ponto de vista patológico. Então, a gente observa aqui que, embora seja verdade que a patologia de doença de Alzheimer aumenta mesmo a partir dos 65 anos, de uma forma expressiva, com essa tendência à queda em indivíduos após 95 anos, 95, não 90, 95 anos, a gente observa que a explosão de doença cerebrovascular também é surpreendente a partir, então, aqui dos 80 anos de idade, né? A gente observa que essa coassociação patológica de doença cerebrovascular e doença de Alzheimer, ela é muito importante. E também lembrar dos quadros de esclerose hipocampal, que também aumentam muito com o envelhecimento. Isso também é verdade no nosso meio, né? Esse daqui é um estudo do Banco de Cérebro da Faculdade de Medicina da USP, mostrando que, do ponto de vista patológico, metade dos indivíduos eram classificados como doença de Alzheimer, 35% como doença comprometimento cognitivo vascular, 18% com corpus de Levy, e se você observar a somatória aqui já passa aos 100%. Por quê? Porque 20% dos pacientes tinham patologia mista à autópsia cerebral. E esse trabalho é muito interessante, que ele mostra para a gente que, além do comprometimento, da associação da patologia multifatorial de doença de Alzheimer e doença cerebrovascular, se a gente observar só as proteinopatias, a gente vê que a coparticipação de mais de uma proteinopatia é muito frequente nos pacientes com demência. Aqui em laranja são os pacientes que têm a taupatia, a proteína beta-amiloide, a TDP43 e alfa-sinucleinopatia. Então, 20% dos pacientes dessa amostra com demência tinham, então, as 4 patologias, as 4 proteinopatias, a avaliação anatomopatológica. Então, a pergunta se a doença de Alzheimer pura, ela existe, a gente entende que, a maioria das vezes, a patologia é multifatorial. E a gente pode prevenir a doença de Alzheimer? Então, a gente sabe que existem alguns fatores de risco não modificáveis, como a idade, o sexo feminino, as mulheres têm mais doença de Alzheimer. Eu fiquei em dúvida se eu colocava fatores genéticos como não modificáveis ou modificáveis, mas, por enquanto, na prática, eles não são modificáveis. E lembrar da ApoE, né, que é um fator de risco, a presença do YE4, é o principal fator de risco genético para os casos esporádicos da doença de Alzheimer. E os fatores de risco modificáveis, que são a escolaridade, a presença de trauma crânioencefálico e a presença dos fatores vasculares, como diabetes, resistência à insulina, obesidade, hipertensão arterial sistêmica e tabagismo. E também a depressão, que tem uma correlação com a doença de Alzheimer, que a gente sabe que também é um fator de risco. Em relação à prevenção de demência, então esse trabalho é um trabalho muito importante, foi publicado ano passado, aqui de todas as demências, mostrando então diversos fatores modificáveis que a gente poderia modificar do ponto de vista populacional, talvez aí 40% dos casos de demência. E outra coisa que eu acho muito interessante de a gente observar nessa curva é que a instituição das medidas de prevenção, ela deve ser feita ao longo da vida toda. Então, a baixa escolaridade deve ser combatida para a gente diminuir lá na frente a prevalência de demência, a perda auditiva, o trauma crânioencefálico, a hipertensão arterial, o consumo excessivo de álcool, obesidade, e mais tardiamente ainda, então, ainda numa faixa etária após os 65 anos, a gente combater tabagismo, tratar depressão, diminuir isolamento social, sedentarismo, a associação com a poluição do ar e do diabetes, mostrando então que 40% dos casos dos fatores são potencialmente modificáveis. Quando a gente pensa só em doença de Alzheimer, essa meta-análise mostra para a gente que a gente tem nível A de recomendação, que existe um maior risco para desenvolvimento de doença de Alzheimer associado a depressão, diabetes, hiperhomocisteínemia e a exposição ao estresse, a hipertensão arterial sistêmica, trauma crânioencefálico e hipotensão ortostática. E fatores protetivos, então, aumento da escolaridade em faixa etária jovem e a atividade cognitiva também na vida adulta. Falando em prevenção, queria
falar rapidamente do estudo Finger, que é um estudo importante finlandês, que foi inicialmente finlandês, que avaliou indivíduos em risco de demência, então com um alto score de risco de demência no CAID, desempenho normal ou comprometimento cognitivo leve, e que foram expostos a acompanhamento nutricional, a um treino de atividade física de 2 a 3 vezes por semana de musculação e 5 a 6 vezes por semana de atividade física aeróbica, a um treino cognitivo e ao estímulo de redução de fatores de risco vasculares. Esses pacientes tiveram um melhor score global de cognição, melhora na função executiva, melhora na velocidade de processamento e uma melhora não tão significativa da memória. Esse estudo é um estudo que tem sido realizado em diversos países, então que mostra que são idosos, que mesmo tardiamente você adotar algumas medidas leva a uma proteção contra declínio cognitivo. E recentemente a gente começou aqui o estudo na América Latina e no Brasil, então são 2 centros aqui no Brasil, na UFMG e na Faculdade de Medicina da USP, a gente começou a recrutar os pacientes para a gente propor essa intervenção de redução de fatores de risco. Gostaria novamente de agradecer o convite e estou à disposição para responder perguntas agora e também pelo e-mail. Muito obrigada. Excelente, Jerusa, uma revisão maravilhosa, né, de um tema que é sempre atual, né, sempre trazendo coisas novas, maravilhoso. Nós vamos deixar as perguntas para o final e já vamos passar, então, para o Guilherme, para nos falar de demência vascular. Certo, Guilherme? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a Gisele, a Sheila, ao Otávio o convite para estar participando aqui dessa mesa. Eu vou só começar aqui meus... Ok. Então, o Otávio pediu para eu falar sobre demência vascular. É um tema que me é muito caro. A gente trabalha há alguns anos no ambulatório de demência vascular da USP. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a respeito dessa aula. Eu gostaria de abordar rapidamente 4 aspectos desse tema, que seria a epidemiologia, o quadro clínico, a neuroimagem e um pouco de tratamento dessas condições. Epidemiologia, a professora Jerusa já deu uma bela passada para a gente, né, na epidemiologia geral das demências. Eu gostaria só de enfatizar que existem alguns estudos nacionais com uma prevalência que varia um pouco em relação a essa proporção entre demência vascular e demência na doença de Alzheimer, aí variando até de 1 para 1 para 1 para 6. Isso varia muito com a metodologia empregada, principalmente o critério diagnóstico utilizado para fazer esse diagnóstico. O que é muito importante para principalmente quem atende pacientes com AVC, que é, eu acredito, o público-alvo da aula, é que de cada 2 pessoas que têm um AVC, uma vai ter algum tipo de perda cognitiva, e de cada 3 pessoas que têm AVC, uma vai evoluir com quadro demencial. Então, esse é um quadro muito importante de ser avaliado em todos os pacientes que estão já no contexto de pós-AVC imediatamente ali no contexto hospitalar. A demência vascular especificamente, que eu vou falar agora, ela é uma condição que leva a um impacto funcional, como qualquer demência, e um impacto de mortalidade importante. Aqui eu trago, por exemplo, uma relação dos principais índices de mortalidade, de letalidade dos cânceres, isso é dado em inglês, e se você pegar o paciente com diagnóstico de demência vascular em torno dos 60 a 69 anos, ele vai ter um prognóstico pior do que a boa parte dos tumores na população idosa. E se esse diagnóstico foi feito um pouquinho mais tarde, esse prognóstico piora, fica um tumor mais letal que mieloma, leucemia, tumor de útero, próstata, mama e tudo mais. É uma condição
que leva a uma mortalidade também, além do quadro funcional, muito importante. Quando a gente fala em tipos de AVC, a gente poderia considerar que o AVC por doença de pequenos vasos, ele é uma minoria dos casos. Se a gente for pegar esse estudo que foi feito em Cincinnati, em que se levantou a incidência desses quadros, ele mostra que a doença de pequenos vasos é responsável por AVC em cerca de 1/4 dos indivíduos negros a 1/5 dos indivíduos brancos. Então, varia entre 1/4 e 1/5 da população que tem AVC, vai ser por doença de pequenos vasos. Só que quando a gente pega uma população ambulatorial com um quadro de perda cognitiva, isso se inverte completamente. Eu trago aqui o dado do nosso com 193 pacientes com demência vascular especificamente, excluídos casos de comprometimento cognitivo leve ou subjetivo vascular. E o que a gente nota é que a grande maioria desses casos, eles são causados pela demência, pela doença de pequenos vasos, em cerca aí de 45% dos casos. E se a gente considerar a associação de doença de pequenos vasos mais oclusão de grandes vasos, seria mais de 60% dos casos da casuística do nosso ambulatório, que já é um ambulatório que ele tem um viés de encaminhamento, porque ele recebe muito paciente de centro terciário, então é um paciente que já tem uma tendência a ter uma oclusão de grandes vasos de base. Muito bem. Em termos de quadro clínico, eu vou adotar uma divisão aqui, e essa divisão eu vou seguir adiante no decorrer da aula. Nós vamos dividir a demência vascular em 2 grandes grupos, que seria a demência vascular causada por oclusão de grandes vasos, vou chamar aqui de OGV, e a demência vascular causada por doença de pequenos vasos, vou chamar aqui de DPV. Então, a oclusão de grandes vasos pode ser por um mecanismo aterotrombótico, cardioembólico, embolia paradoxal, dissecção. Já a doença de pequenos vasos, ela tem um mecanismo etiológico um pouquinho diferente, quer dizer, aquele paciente que tem um quadro crônico de hipertensão, diabetes, etilismo, algo que a gente nota bastante dentro do nosso ambulatório, e condições genéticas que estão elencadas aqui no slide. Quando a gente está abordando diretamente a clínica desses quadros, a gente precisa diferenciar essas 2 situações principais, porque são condições completamente diferentes. Então, quando eu pego, por exemplo, um paciente que tem uma demência vascular por uma doença de pequenos vasos, eu estou falando de um indivíduo que vai ter um quadro predominantemente subcortical, ou seja, predominantemente desexecutivo, déficit de atenção, planejamento, capacidade de resolver problemas está prejudicado. Já o paciente que tem uma oclusão de grandes vasos, esse quadro pode ser predominantemente subcortical, mas pode ser também cortical, apraxia, pode ter agnosia, pode ter afasia e por aí vai. Na oclusão de grandes vasos, o quadro demencial ele tende a se instalar agudamente, obviamente, junto com o AVC. Já no quadro por doença de pequenos vasos, esse déficit ele é mais lentamente progressivo. Muitas vezes a gente não vê o início agudo, mesmo aqueles pacientes que têm história de eventos lacunares, às vezes a gente não nota o início coincidindo com esse evento. O que se diz classicamente aquela evolução em degraus, também muitas vezes a gente não percebe. E a oclusão de grandes vasos, a gente vai ter claramente sinais focais, secundários à oclusão do AVC índice, e na doença de pequenos vasos, muitas vezes a gente não vai ter uma emparesia, uma afasia, e nós vamos encontrar uma alteração de marcha, caracterizada por aquela marcha dispráxica, parkinsoniana, parkinsonismo de membros inferiores, e a incontinência urinária. Então, a clínica dessas 2 situações, assim como a sua etiologia, é bem diferente. Aqui, rapidamente, aquela clássica marcha do paciente com uma doença de pequenos vasos difusa, a marcha com pequenos passos. Isso aí é um indicativo grande de que há uma patologia cerebrovascular envolvida no quadro demencial desse paciente. Quando nós falamos em critério diagnóstico, a gente vai precisar associar 3 fatores. Então, o primeiro, obviamente, a perda cognitiva, que tem que ser presente. O segundo, precisa ter uma alteração cerebrovascular. E o terceiro ponto é que a gente precisa estabelecer uma relação de causalidade entre essas 2 condições para a gente definir uma demência vascular. Quando a gente aborda
especificamente demência, né, pelo DSM, a gente precisaria ter alguns passos, né, que é a perda cognitiva, evidenciada tanto subjetivamente pela preocupação do indivíduo informante, quanto objetivamente, uma perda aí entre, pelo menos de um desvio padrão ou mais em relação à normalidade. Precisa ter uma interferência na funcionalidade, precisamos excluir o diagnóstico de delírio e não pode ser melhor explicado por um outro transtorno mental. Quando a gente pega especificamente o diagnóstico de demência vascular, classicamente sempre foi muito utilizado o critério do NINDS, e a gente sempre tem chamado a atenção para tomar um pouco de cuidado com esse critério. O critério do NINDS é muito bom para diagnóstico de demência vascular causado por oclusão de grandes vasos, mas doença de pequenos vasos, ele não tem uma boa sensibilidade. Por que não? Porque o NINDS, ele exige, aqui tem uma comparação entre o critério DSM e do NINDS, a alteração de exame físico e neuroimagem, e muitas vezes essas alterações de exame físico não vão estar presentes no paciente com doença de pequenos vasos, exceto, como eu falei, o distúrbio de Marshall, que não entra como critério aqui. E um outro detalhe é que o NINDS exige a relação temporal, que muitas vezes a gente não vai ter, como eu mencionei, na doença de pequenos vasos, e o sinal de acometimento subcortical. Já no DSM-5, o critério ele permite que seja um ou outro. Então, isso faz com que o critério DSM-5 seja um critério mais adequado, principalmente para esses quadros de demência vascular por doença de pequenos vasos. E aqui só lembrando que recentemente teve esse painel de especialistas, e uma das coisas que eles recomendavam fortemente, olha, precisamos de critérios diagnósticos mais modernos, fazendo uma crítica direta aos critérios utilizados pelo NINDS. Quando nós falamos em exame de neuroimagem, obviamente, novamente, eu vou dividir a demência vascular em dois grandes grupos. Quando nós temos oclusão de grandes vasos, o que eu espero encontrar? Ou um infarto estratégico ou os múltiplos infartos, que o professor Rakinski descreveu para a gente alguns anos atrás. Já na doença de pequenos vasos, o que nós vamos procurar nesse paciente? A presença de alocaraiose, lacunas, microsangramentos, principalmente seriam esses três, mas cada vez mais ganha valor a presença dos infartos corticais, a presença do DPVS, que é a dilatação de espaço perivascular. Então, são achados que também são diferentes entre essas duas condições. Aqui um exemplo clássico de uma oclusão da artéria de Percheron, o paciente agudamente ele fica comatoso na sala de urgência, assim que ele vai melhorando desse quadro, o quadro AVC agudo, ele evolui com um quadro amnésico grave, normalmente são AVCs cardioembólicos, os nossos pacientes geralmente são mais jovens, são quadros muito tristes do ponto de vista prognóstico. Muito comum também, a gente brinca que região de giro angular é mais importante que o tronco cerebral. Obviamente é uma brincadeira, mas como é frequente infartos nessa região levar a quadro demencial, por ser uma área de associação importante. E a mesma forma, pacientes com infartos em zona de fronteira. Esse é um terceiro perfil de pacientes que evoluem com muito quadro demencial. Então, lesões talâmicas, principalmente se forem bilaterais, lesão de angular à esquerda e lesões de área em fronteira são os nossos grandes exemplos de paciente com oclusão de grandes vasos que evoluem aí com quadro demencial. Aqui, só mostrando, curiosamente, quais seriam as regiões, né, que mais estão associadas a quadro de perda cognitiva, e aqui embaixo eles mostram que principalmente, esse trabalho mostra que principalmente aqui à esquerda, nessa região frontal esquerda, frontotemporal esquerda, a gente, coincidentemente com as nossas observações, realmente é uma área muito quente, muito eloquente para causar quadro de perda cognitiva. E o muito falado STRIVE, que traz aí a recomendação de como se analisar uma ressonância no paciente com pequenos vasos, trazendo esses 5 principais achados, seriam o infarto subcortical, a hiperdensidade de substância branca, as lacunas, dilatação do espaço perivascular,
e os microbleeds, isso é algo que a gente precisa avaliar de rotina no paciente com demência vascular para poder graduar a ocorrência de demência vascular, de marcadores de doença de pequenos vasos nesses pacientes. Existe uma dúvida na literatura a respeito de que o que é pior, você ter vários desses marcadores, mesmo que em grau menor, ou um desses em grau acentuado, né? Isso é algo que a gente precisaria entender ainda um pouquinho mais no futuro. Então, a famosa leucaraiose, com algumas lacunas subcorticais. Aqui 2 exemplos de pacientes com microbleeds, um pouquinho mais central do hipertensivo. Essa imagem à direita, mais temporo-hospital, do paciente com angiopatia amiloide. E essa é uma imagem que é muito frequente no ambulatório. Esse paciente ele vai ter muito de PVS, algumas lacunas talâmicas, e com certeza esse paciente vai ter uma alteração importante da marcha, uma disfunção executiva. Só de olhar para essa imagem, a gente já pode supor essas alterações de quadro clínico. Muito bem, tratamento. Esse é um pipeline de 2017, eu posso garantir que não mudou muita coisa nesses 4 anos. O que existe de melhor evidência é com anticolinesterásico para tratamento específico de demência vascular. Tem alguns outros estudos com vasodilatadores, mas isso ainda é muito incipiente. Novamente, eu volto para aquela nossa divisão inicial, que é muito importante na prática. Quer dizer, se o meu paciente ele tem uma demência vascular por oclusão de grandes vasos, o que eu vou fazer para esse paciente em termos de tratamento? Reabilitação. E aquele paciente que tem uma demência vascular por doença de pequenos vasos, eu posso considerar usar anticolinesterásico ou memantina. E existem algumas perguntas práticas que eu vou tentar responder agora nos próximos 5 minutos. Quando é que a gente vai usar anticolinesterásico? Qual é a conduta em frente aos sintomas psicológicos comportamentais? Como é que eu devo antiagregar? Como antiagrega esses pacientes? Que nível pressórico é o ideal? E se a gente deve ou não prescrever estatina nesses casos? São perguntas que frequentemente nos são feitas. Inicialmente, lembrar que anticolinesterásico tem uma boa evidência no paciente com demência vascular. Reforça aqui demência vascular por doença de pequenos vasos. Estudo de 2002 com a galantamina, que foi quem abriu a porta para o uso de anticolinesterásico. Isso aqui é uma meta-análise relativamente recente, tem 5 anos, mostrando que a donepezila ela é mais eficaz que o placebo, a galantamina é mais eficaz que o placebo, e a rivastigmina tem um estudo positivo e um estudo negativo. Esse estudo negativo, ele não é recomendado porque ele incluiu pacientes a partir dos 50 anos de idade e usou o critério do NINDS para incluir esses pacientes. Então, com certeza, existe uma quantidade muito grande de pacientes com oclusão de grandes vasos nessa amostra e, por isso, realmente, são casos que não deveriam usar anticolinesterásico para o seu tratamento. Um dado importante é que o uso de anticolinesterásico ele vai ter a sua eficácia maior nos pacientes com menor tamanho de hipocampo. Menor tamanho de hipocampo pode nos apontar para uma demência mista, pode nos apontar também para a doença de pequenos vasos, que ela causa também um quadro de atrofia cortical. No caso dos sintomas psicológicos e comportamentais, esses pacientes vão apresentar frequentemente agitação, apatia, agressividade, alucinações, delírios, alterações do sono. Nosso ambulatório, boa parte dos pacientes tem esse tipo de manifestação e a gente precisa ter um pé grande na psiquiatria para poder lidar melhor com esses casos. Como regra geral, a gente recomenda tentar tratar não farmacologicamente qualquer uma dessas situações. E, se for necessário lançar mão de tratamento farmacológico, dá preferência para o uso de antidepressivo. Os antidepressivos, sertralina, citalopram, entre outros, eles vão ajudar a agitação, podem ajudar, eventualmente, a apatia, a agressividade. Então, lançar mão, principalmente desse grupo de drogas. Eu gostaria de mencionar apenas um desses distúrbios com particularidade, que é a apatia. Por que mencionar? Porque a apatia é algo muito prevalente nesses pacientes.
A prevalência de apatia no nosso ambulatório é em torno de 30%, e eu digo aqui apatia pura. Não, se a gente for associar apatia com um quadro depressivo, aí mais de 50% dos casos. Apatia pura, que é apatia pura? Aquele paciente que tem falta de iniciativa e não tem sintoma disfórico, não tem tristeza, não tem desesperança, baixa estima, vontade de morrer, ele é simplesmente apático. A melhor forma de se tratar a apatia nos pacientes com quadro de demência vascular é usando anticolinesterásico. É o que tem de melhor evidência na literatura, então é uma boa opção. Naqueles pacientes que têm um quadro de apatia pós-AVC sem quadro demencial, aí a gente normalmente usa lança-mão da bupropiona pelo efeito dopaminérgico e noradrenérgico que ela tem. Muito bem, prosseguindo naquelas questões sobre antiagregação. Esse estudo SPS3 fala claramente para a gente, não use dupla antiagregação nesses pacientes. Esses pacientes, nós sabemos que têm o paciente de doença pequenos vasos tem o maior risco de ter microbleed, e então nós temos que ficar muito atento para a possibilidade desse paciente ter complicação hemorrágica, tanto intracerebral quanto gastrointestinal. Então, não duplamente antiagregar esses pacientes, evitar ao máximo. Se eu precisar antiagregar, uma boa opção seria o cilostazol. Por quê? Porque ele aparentemente ele é mais seguro do ponto de vista de hemorragia do que a própria aspirina. E a gente, infelizmente, tem a questão da cefaleia, que é um efeito colateral que a gente tem que ficar atento, mas, aparentemente, ele protege tão bem quanto a aspirina em relação a evento isquêmico nesses pacientes e tem a vantagem de trazer a proteção maior quanto em relação a quadros hemorrágicos no paciente que faz uso de antiagregante. E o nível de pressão arterial? Qual que deve ser o nível de pressão arterial no paciente com demência e doença de pequenos vasos? Esse estudo é interessante também do SPS3, porque ele compara dois braços e um é o alto nível e o baixo nível de pressão arterial. E é curioso também que o alto nível é em torno de 140, que é algo que a gente vê frequentemente os pacientes que deveriam estar controlados apresentarem. E o que mostra esse estudo? Que mesmo essa pequena diferença de 140 para 130 de sistólica já é suficiente para causar um maior risco de sangramento intracraniano nesses pacientes. Então, lembrar que esses pacientes eles são de alto risco de sangramento e é muito importante ter a pressão arterial bem controlada nessa população. O último ponto que eu gostaria de discutir é sobre o uso não de estatina. Isso também é algo bem controverso e a minha situação, a minha sugestão pessoal é procurar individualizar caso a caso. Aqui pegando uma carona no Sparkle, que é um dos estudos mais importantes quando se fala da terapêutica de fase aguda e profilática desses casos, quando se analisa a comparação de altas doses de atorva com placebo em pacientes que tinham um LDL entre 100 e 190, a gente vê que ele diminui o risco de novos AVCs e de mortalidade, e AVCs inclusive fatais. Só que se a gente for analisar subgrupos do SPARC, o que se observou é que o uso de altas doses de estatina se associou a um risco um pouquinho maior de AVC hemorrágico. Então, e não trouxe uma proteção tão grande, se a gente for ver a linha de baixo, em relação à morte em pacientes com doença de pequenos vasos. Então, é algo que a gente tem que deixar bem individualizado a respeito do uso ou não de estatina, principalmente nos pacientes que têm um risco hemorrágico maior. Então, para finalizar, quando é que nós vamos usar anticolinesterases nos pacientes com demência vascular? Primeiro, paciente que tem doença de pequenos vasos. Segundo, aquele perfil mais apático tende a ter uma resposta melhor. E terceiro, pacientes com hipocampos menores. Paciente que tem muito sintoma comportamental, nós vamos preferir dar uma abordagem não farmacológica
e, se for necessário, usar antidepressivo, com exceção, claro, da apatia no paciente com demência, que vale a pena tentar um anticolinesterase inicialmente. Sobre a antiagregação, vamos evitar ao máximo usar dupla antiagregação nessa população e, se for necessário, considerar cilostazol. Nível pressórico ideal, de preferência abaixo de 130, e sobre o uso de estatinas, individualizar caso a caso, sempre procurando usar a menor dose eficaz. Eu concluo por aqui agradecendo novamente ao convite, fico à disposição para as perguntas no fim da sessão, e aqui um agradecimento especial ao grupo da Neurovascular, aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Excelente, Guilherme, muito obrigada, maravilhosa aula. E eu acho que tem tudo a ver com o que o Eduardo vai nos falar agora, né, Eduardo? Eduardo é um grande pesquisador nessa área, nos falar como é que a pesquisa pode nos ajudar a responder essas perguntas que surgiram aqui, como é que a gente pode usar a pesquisa para implementar, então, programas de saúde pública. E no final a gente vai ter perguntas, já tem perguntas no chat aqui. Eduardo. Muito obrigado, Sheila, muito obrigado, Gisele e Otávio, pelo convite. É realmente um grande prazer estar aqui. Eu sempre aprendo muito com vocês. A gente faz essa pesquisa básica, é sempre bom estar conectado com o pessoal que trabalha realmente na clínica, né? É tão interessante, eu sempre comento que eu realmente aprendo muito. Bom, eu vou dividir minha tela com vocês e vou contar um pouquinho do tipo de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, né? Bom, Sim. Eu vou falar um pouquinho de pesquisa translacional na doença de Alzheimer, mas basicamente o que a gente faz aqui no laboratório em Porto Alegre, a gente não sabe diferenciar muito bem se a gente faz pesquisa translacional ou a gente tem que chamar isso aqui de translacional reverso, né? Porque eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho essa história, como a gente pensa as nossas perguntas aqui. E, para começar, eu vou repetir um slide da Jerusa, que nos deu uma aula excelente sobre doença de Alzheimer, e enfatizar que em pesquisa clínica houve basicamente um divórcio entre o diagnóstico biológico da doença de Alzheimer e o contínuo clínico da doença de Alzheimer. Então, a gente tem basicamente uma proposta de pesquisa clínica de um diagnóstico completamente biológico e um estagiamento baseado nas manifestações clínicas, né? E esse diagnóstico, ele usa os critérios que a Jerusa explicou para a gente, o ATM, a positividade para amiloide e tal, e neurodegeneração. Eu vou falar basicamente de um desses marcadores aqui, do FTG, que é um exame de imagem que avalia o metabolismo cerebral de glicose, né? O FTG ele tem duas interpretações biológicas. Uma delas é num contexto de atividade fisiológica, né? O FTG ele é considerado um marcador de atividade neuronal, né? Quanto maior consumo de glicose no cérebro, mais ativa está aquela área, né? A gente sabe que a glicose é o principal substrato energético do cérebro, né? No contexto da doença de Alzheimer, no contexto patológico, o FTG é considerado um biomarcador de neurodegeneração, né? E a gente pega os dois principais critérios de pesquisa clínica da doença de Alzheimer, tanto o NIA de 2018, que a Jerusa comentou, e tanto o IWG de 2021, agora basicamente aqui é o critério proposto pela sociedade americana e aqui pelos europeus, né? Ambos utilizam o FDG como um biomarcador de neurodegeneração. Ou seja, o paciente que tem aquela assinatura hipometabólica de glicose, né, de FTG, ele é considerado um paciente neurodegeneração positivo, tá? Entretanto, quando a gente está caminhando para um diagnóstico biológico, utilizando o biomarcador, a gente precisa entender o que esses biomarcadores realmente significam, né? E essa proposta de pensar no FDG como um biomarcador de neurodegeneração, um biomarcador de algo relacionado somente com atividade neuronal, tem um problema, né? E esse problema ele está relacionado com o fato de que
os neurônios não são as únicas células metabolicamente ativas no cérebro, né? A gente tem uma série de células que a gente chama de células da glia, que são abundantemente presentes no cérebro, que também são metabolicamente ativas, né? A gente tem as células microgliais, os oligodendrócitos e os astrócitos. Em termos de metabolismo, os astrócitos parecem ser muito importantes. E para tentar exemplificar o quão importante eles são, quero dividir com vocês 3 observações. A primeira delas eu chamo de localização, né? Como vocês podem ver aqui a gente tem um exemplo de uma imunistoquímica com astrócito. Esse pezinho do astrócito, que a gente chama de end feed, ele é coladinho no vaso sanguíneo. Ele tem um transportador de glicose, né? Pensem que todo astrócito tem um pezinho colado no vaso. Então, a primeira pergunta que a gente faz aqui é a seguinte: por que a glicose que vem pelo vaso sanguíneo, ela precisaria sair para o meio extracelular para achar o neurônio? Se tem um pezinho do astrócito com um transportador de glicose que poderia captar essa glicose. Obviamente, o FDG também vem desse vaso sanguíneo, né? A segunda observação eu chamo de números, e eu acho que é a observação, para mim, a mais interessante de todas. Se a gente pega um mapa de um metabolismo de glicose no cérebro saudável, a gente vai ver que as regiões corticais, a gente tem o maior metabolismo de glicose, o maior sinal do PET-FDG. Já na região cerebelar, a gente tem metabolismo reduzido do PET-FDG. Se a gente vai avaliar a composição celular dessas duas regiões, a gente chega na conclusão que no córtex, que é essa região que a gente tem o maior consumo de glicose, o maior sinal do FDG, a gente tem 16 bilhões de neurônios e 60 bilhões de células não neuronais, sendo a sua maioria astrócitos. Então, a região que mais consome glicose, a gente tem mais astrócitos do que neurônios. Já no cerebelo, que é uma região que tem um consumo de glicose um pouquinho menor, a gente vai ter 69 bilhões de neurônios e 16 bilhões de células não neuronais. Então, é exatamente o oposto, né? A região que mais consome glicose, a gente vai ter mais astrócitos. A região que consome menos glicose, a gente tem menos astrócitos e mais neurônios. E a última observação é um acoplamento entre os astrócitos e os neurônios, um pouquinho de neurociência, onde a gente tem um modelo de sinapse tripartite, que é proposto atualmente, que é o neurônio pré-sináptico, pós-sináptico e o astrócito. E essa hipótese, ela foi uma hipótese baseada em muita evidência científica, que a gente chama da hipótese da lançadeira de lactato, tá? Como é que ela funciona? Se hipotetiza que quando o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro, ele é recaptado pelos astrócitos, por transportadores glutamatérgicos, isso aqui agiria como um gatilho para o consumo de glicose pelos astrócitos. Os astrócitos captam essa glicose, metabolizam em forma de lactato e enviam para os neurônios como substrato energético. A ideia seria como se o astrócito ele mastigasse essa glicose e enviasse o lactato como substrato energético para o neurônio. Um acoplamento inteligente para o cérebro funcionar de maneira eficiente. Bom, e para esse consumo aqui, como eu falei para vocês, o gatilho principal é a ativação, é a recaptação de glutamato pelo astrócito. Ou seja, para acessar a sinapse excitatória, o glutamato é recaptado e isso avisa o astrócito que ele precisa captar a glicose. E esse processo basicamente é feito por o EAT2, que é a isoforma humana, e o GLT1, que é a isoforma de roedores. Tá? Então, esse é o transporte que age como gatilho para o consumo de glicose pelos astrócitos. Bom, baseado nessas 3 observações, a pergunta que a gente vem tentando estudar é se realmente o FDG-PET é um marcador que indica atividade neuronal, um marcador que indica diretamente neurodegeneração. E eu vou mostrar 2 sets de experimentos que a gente desenvolveu, e o primeiro eu vou chamar de ativando os astrócitos. Tá? E nesse primeiro set, obviamente, o que a gente pensou em fazer vamos ativar os astrócitos e vamos avaliar o que acontece com o metabolismo de glicose, com o sinal do FDG-PET
pós-ativação desses astrócitos. E a gente descobriu um artigo super interessante, publicado pelo Jeffrey Rothenstein, da Johns Hopkins, em 2005, na Nature, onde ele descobriu que uma série de antibióticos beta-lactâmicos, eles têm essa atividade, eles aumentam a captação de glutamato pelos astrócitos, que é o gatilho para o consumo de glicose pelos astrócitos, como proposto na hipótese da lançadeira de lactato. E entre esses antibióticos beta-lactâmicos, a ceftriaxona é o que tem o melhor efeito, aumentando esse transporte via GLT1, que é o transportador glutamatérgico. Bom, para a gente isso aqui era perfeito, porque a gente sabia tudo sobre a ceftriaxona. A gente sabia toda a farmacocinética da ceftriaxona, toda a farmacodinâmica, e sabia a quantidade de ceftriaxona que atravessava a barreira hematocefálica, a barreira SEG-CEL. Né? O que a gente resolveu desenvolver? Resolveu desenvolver um estudo em pequenos animais, fazendo o que a gente chama de desafio com PET. Né? Um estudo de um challenge, ativando o transporte de glutamato nos astrócitos com ceftriaxona via GLT1. Né? Então, esses animais foram escaneados antes de receberem a ceftriaxona e depois de receberem a ceftriaxona. Né? Que é importante lembrar que o PET ele tem um poder translacional muito grande, porque o aparelhinho que a gente usa, o microPET, ele é exatamente uma miniatura do PET utilizado na clínica. A gente utiliza o mesmo radiofármaco e a gente utiliza as mesmas análises farmacocinéticas. Então, a translacionabilidade desses estudos, ela é realmente muito alta. E como vocês podem ver aqui, essa é uma média de 10 animais antes de ativar os astrócitos e 10 animais, os mesmos 10 animais depois da ativação dos astrócitos. Como vocês podem ver claramente, o cérebro ficou bem mais vermelhinho. E a gente tem um mapa estatístico mostrando as regiões onde a gente teve um aumento no consumo de glicose, no sinal do PET-ATG, depois de ativar esses astrócitos. Esse aqui é um mapa que a gente chama de mapa de ativação, que a gente tem uma ideia regional 3D aqui, né, das regiões onde se aumentou o consumo de glicose. Bom, então na primeira fase a gente conseguiu identificar que ativando o transporte de glutamato, a gente consegue aumentar o sinal do PET-FTG, ativando esse transporte de glutamato nos astrócitos. A segunda set de experimentos é a pergunta oposta, né? E eu chamo de desativando os astrócitos. Será que se a gente interferir com o GLT1, diminuir o transporte de glutamato no astrócito via GLT1, a gente consegue reduzir o sinal do PET-FTG? Será que a gente consegue mimetizar um hipometabolismo, que é o que a gente vê em doenças neurodegenerativas? E a gente resolveu utilizar a mesma estratégia. E a gente achou alguns estudos super interessantes publicados na Molecular Psychiatry, mostrando que a clozapina, que interage com diversos receptores, ela tem um efeito super interessante nos astrócitos. Ela reduz significantemente o imunoconteúdo, a quantidade de GLT1 nos astrócitos. E essa redução de GLT1 nos astrócitos, ela faz com que esse glutamato se acumule no meio extracelular. Né? Então, ela diminui GLT1, faz com que o glutamato se acumule no meio extracelular e, além disso, ela reduz de maneira dose dependente, né, a captação de glutamato pelos astrócitos. Então, basicamente, a gente achou um fármaco que tem um efeito super parecido com o que a gente precisava, só que oposto, para desativar os astrócitos. Então, a pergunta é simplesmente, será que se a gente consegue mimetizar esse hipometabolismo só reduzindo o transporte de glutamato nesses astrócitos? E esse trabalho ele foi todo desenvolvido pela Andréa Rocha, que é uma aluna de doutorado do grupo, e isso que a gente achou, pessoal. A gente tem antes, isso aqui é a média do grupo antes de receber a clozapina e depois do tratamento com clozapina. Como vocês podem ver, a gente basicamente apagou o córtex desses roedores, né? Quando a gente avalia por regiões, né, a gente consegue ver que a região cortical, que é uma região que normalmente é rica em GLT1, a gente acabou reduzindo o consumo de FTG de
de uma maneira bem significante no córtex desses animais. Como a clozapina ela age em diversos outros receptores, a gente precisava ter certeza que o que a gente estava vendo aqui estava relacionado realmente com o consumo de glicose nos astrócitos. A gente desenvolveu um modelo de cultura de astrócitos e conseguiu identificar que a clozapina realmente ela reduz a quantidade de GLT1 e reduz a captação de glicose nos astrócitos. Entretanto, a gente tentou de todas as formas reduzir a captação de glicose em culturas de neurônios e a gente não conseguiu. Então, isso sugere que o efeito que a gente está vendo da clozapina realmente é um efeito dependente do astrócito, da redução do consumo de glicose no astrócito. Bom, por que esses dados são interessantes e por que a gente chama de translacional reverso? A gente volta para o início da nossa conversa aqui hoje. O que a gente enxerga quando a gente vê um hipometabolismo de glicose? Esse típico aqui do precúneo, do posterior cingulado, de pacientes com a doença de Alzheimer. Isso é uma disfunção neuronal ou uma disfunção astrocitária? Né? A gente não tem a resposta ainda. Né? Bom, o Alzheimer Forum, que é o principal fórum de discussão da doença de Alzheimer, ele escreveu um artigo sobre o nosso artigo, dizendo o seguinte: estariam os astrócitos borrando o sinal de PET para a atividade neuronal? A gente acha que é muito mais do que isso. Será que a gente realmente está avaliando só disfunção neuronal quando a gente avalia um PET-FDG hipometabólico? A resposta segue em aberto. 5 anos depois que a gente mostrou esses primeiros achados, o paper de desativação dos astrócitos, ele está em revisão, voltou com comentários super bons. No próximo mês ele provavelmente deve estar online já, mas a comunidade científica, no consenso publicado na Lancet Neurology, agora em novembro de 2020, o PET-FDG pela primeira vez já teve como diagnóstico biológico atividade neuronal e atividade astrocitária. Então, pela primeira vez, quando a gente fala de um consenso sobre o significado biológico do PET-FDG cerebral, a gente já tem incluído aqui a atividade dos astrócitos. Obviamente, quando a gente fala de PET-FDG, a gente está falando de um sinal misto, né? E nem um segundo a gente tem que pensar que o neurônio não está captando glicose. Né? Eu acredito que o neurônio, sim, está captando glicose também, mas os astrócitos também estão. Então, a gente tem 2 compartimentos celulares contribuindo para aquele sinal do PET-FDG que a gente vê no exame. Bom, mas e quem sabe a gente pode procurar um biomarcador astrocitário um pouquinho mais específico. Em 2019 a gente fez uma busca, né, sobre biomarcadores astrocitários na doença de Alzheimer. A gente identificou que existem biomarcadores de imagem, de líquor, de sangue, plasmáticos, e a gente chegou numa conclusão que essa literatura é muito confusa. Né? Os estudos mostravam aumentos, diminuições, né? Os astrócitos são células que reagem a patologias cerebrais, eles ficam reativos, então eles mudam de conformação, eles liberam proteínas, eles vazam proteínas. E a gente resolveu fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise para entender realmente se esses biomarcadores astrocitários eles estão alterados ou não na doença de Alzheimer. E aí esse foi um trabalho todo desenvolvido pela Bruna Bellaver, que é uma pós-doc do laboratório. Ela avaliou dados de 3.204 indivíduos e identificou 3 biomarcadores astrocitários que estão alterados na doença de Alzheimer. O SCMB no sangue, o GFAP no líquor e o YKL40 no líquor também. A gente teve a honra de ser capa da edição de junho da Neurology com esse artigo, mas esse artigo foi um artigo que avaliou somente diferenças entre pacientes cognitivamente saudáveis e pacientes com AD dementia, com doença de Alzheimer. Né? O interesse todo agora da área, quando a gente fala nesse diagnóstico biológico, é identificar biomarcadores que conseguem predizer, por exemplo, patologia de amiloide no cérebro antes dos sintomas. Né?
E aí esse artigo acabou de ser publicado no mês passado, na JAMA Neurology. Ele conta com 4 brasileiros, eu, a Andrea Benedetti, que é uma pesquisadora que está na Suécia, em Gotemburgo, o Tarek Pascoal, que é um neurologista brasileiro que é professor em Pittsburgh, e o Pedro Rosa Neto, que também é um neurologista brasileiro que é professor na McGill. E a gente conseguiu identificar que em pacientes cognitivamente saudáveis, normais, que são positivos para amiloide, a gente já tem um aumento no GFAP no plasma, né? Que é uma proteína que vaza, que é liberada pelos astrócitos. Isso aqui, antes dos sintomas, pacientes que são cognitivamente normais, saudáveis, eles têm a patologia, tem amiloide no cérebro, eles já têm uma maior quantidade de GFAP no plasma, né? Esses marcadores plasmáticos, eles abrem uma nova perspectiva para a gente poder pensar em algum tipo de screening em larga escala, né? Bom, para terminar, a gente tem como take-home message aqui que os astrócitos eles também contribuem para o sinal do PET-ATG. A gente tem pensado, né, nessa parte mais pré-clínica, que os astrócitos, biomarcadores astrocitários, realmente são uma prioridade de pesquisa. Como eu falei para vocês, esses astrócitos, eles mudam de conformação, eles se tornam reativos quando eles encontram qualquer alteração no cérebro. Então, eles são muito reativos quando a gente começa a ter um acúmulo de placa de amiloide, quando a gente começa a ter a formação de emaranhados neurofibrilares, eles conseguem sentir que isso está acontecendo e eles acabam mudando de conformação, né? A gente chama eles de células homeostáticas do cérebro. Eles sempre estão tentando fazer com que o cérebro não saia da homeostasia. E a última pergunta está relacionada com a questão de farmacologia, né? A gente dificilmente até então pensa nos astrócitos como potenciais alvos terapêuticos, e eu acho que a gente realmente precisa começar a pensar, né? Eu acho que eles são córtex cerebral, que é 82% do cérebro humano, tem mais astrócitos do que neurônios, né? A gente vai começar a pensar neles como potenciais alvos terapêuticos. Como a Sheila introduziu, eu tenho um grupo bem grande, esse é meu grupo de pesquisa, atualmente todos eles participam, é um grupo altamente multidisciplinar, a gente tem pensadores das áreas mais diversas, todos interessados em estudar neurodegeneração, em estudar doença de Alzheimer. A gente fica no Instituto de Ciências Básicas da Saúde, da URGS, que está com prédio novinho, quase saindo. Então, essa é a foto atual, a gente está pensando, acho que entraremos em janeiro, no prédio novo. Tem uma grande gama de colaboradores, agradecer às agências de financiamento também, a gente recebe muito suporte do Instituto Serra Pilheira, que é o primeiro instituto privado de pesquisa do Brasil, e da Alzheimer's Association. Agradecer o tempo de vocês e dizer que a gente é bastante ativo no Twitter, tá? Quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, esse é o meu Twitter pessoal, esse aqui é o Twitter do grupo. Obrigado pelo tempo e atenção de vocês, foi um prazer estar falando para vocês aqui. Excelente, Eduardo, é sempre bom a gente ver tanta pesquisa de ponta, né, e muito orgulho dos brasileiros que estão realmente liderando essa série enorme de pesquisas, e Gi e Otávio, o Eduardo vai trabalhar com a gente no projeto Atenção Primária também, a gente espera, né, com muito mais resultados agora e realmente que a gente possa implementar isso na prática. Nós temos já algumas perguntas aqui no chat, não sei se a Gi ou o Otávio tem alguma pergunta inicial, antes de eu fazer as perguntas aqui do chat. A gente pode começar pelo chat, né? Talvez, Gi, eu queria só comentar, eu acho um ponto interessante, né, a perspectiva do Optimal Stroke, né, Gi? Eu acho que era legal tu comentar o impacto potencial da redução de disfunção cognitiva vascular em pacientes com um controle mais agressivo da pressão, que é uma das coisas que a gente está testando no Optimal Stroke, né, Gi? Sim, claro, Otávio. Acho que é interessante. Para quem não sabe, o Optimal Stroke é um estudo brasileiro em que a gente está testando 2 níveis pressóricos em pacientes pós-AVC isquêmico, né? Então, semelhante ao que fez o SPS-3, né? Então, como o Guilherme descreveu para vocês, a gente está testando abaixo de 140, mas a gente está sendo mais agressivo, e abaixo de 120. E realmente a literatura com relação ao nível pressórico
e cognição é muito controversa, né? Então, todo estudo cardiovascular hoje tem o seu subestudo MIND, né? Então, se vocês olharem os estudos de antitrombóticos, como o COMPASS, tem o COMPASS MIND, então o estudo SPRINT, que é o estudo de hipertensão, teve o estudo SPRINT MIND. E quando a gente olha para os estudos de nível pressórico, a maior parte dos estudos bateu na trave, né, para mostrar o benefício da redução da pressão arterial em prevenir declínio cognitivo e demência. O maior dos estudos foi o SPRINT, que teve um desfecho duro de declínio cognitivo ou demência. Então, teve uma tendência muito forte a demonstrar o benefício da redução da pressão arterial, mas não conseguiu chegar lá. Outros estudos mostraram resultados controversos, inclusive com alguns mostrando alguma tendência em piora em alguns testes cognitivos. Então, essa pergunta, eu acho que ela permanece. Aqui, a grande diferença é que a gente está no Optimal Stroke lidando com o paciente que teve AVC, que esses estudos todos não incluíram, né? Então, eu acho que permanece aí a dúvida. E a gente tem o nosso subestudo, que é o Optimal Mind, que está justamente tentando responder se esse nível pressórico não só vai beneficiar o paciente, né, evitando declínio cognitivo e demência, né, como a gente também está estudando os outros eventos cardiovasculares. Então, a gente tem estimulado os centros brasileiros a incluir pacientes nesses estudos. É sempre um desafio, porque são estudos de longo prazo. Um dos grandes problemas, por exemplo, do Sprint Mind, é que o Sprint, primeiro, parou precoce por falta de financiamento, segundo, foi um estudo que colocou como desfecho principal demência e declínio cognitivo, né? E aí, quando você coloca a demência, observando tudo que a Jerusa descreveu, Guilherme, você precisa de tempo para o paciente desenvolver demência. Então, não é em 1 ano, 2 anos, nem 3, 4 anos que esses estudos acompanham que vai acontecer isso e que uma intervenção vai conseguir impedir o desenvolvimento da doença. Então, a nossa grande sacada no Optimal Stroke é que o nosso desfecho é ou, né? Então, nosso desfecho é declínio cognitivo ou demência, que se o Sprint Mind tivesse usado esse desfecho, teria sido um estudo positivo para a redução pressórica no paciente sem AVC, né? No paciente com AVC permanece aí a dúvida. Então, acho que foi importante, Otávio, e acho que a gente tem, assim, um estudo de grande porte, tentando responder uma pergunta bem importante aí. Perfeito, Gi, exatamente. Na verdade, uma das perguntas no chat é essa, né? Uma pergunta para o Guilherme. Será que controlando os fatores de risco seria possível frear a evolução da demência vascular, Guilherme? Está no mudo ainda. Percebi. Eu acho que quando a gente pega um paciente com demência vascular, a gente está pegando o final de uma trajetória, como a doutora Jerusa mostrou, né? Então, é difícil responder essa questão, mas com certeza, se a gente conseguisse controlar 20 anos atrás, antes do início do surgimento da demência, aí a gente conseguiria mudar a história natural. Isso tem vários estudos com meta-análise mostrando esse dado, tá? Depois de instalado, talvez a gente conseguiria reduzir complicações tipo um AVC hemorrágico, porque esse paciente tem muita doença de pequenos vasos, né? Mas acredito que reverter o quadro não seria mais possível. Bom, reverter eu acho que não, a pergunta é em relação a frear a progressão, que a gente não sabe ainda, né? Vamos ver o que a Gisele está estudando aí no Optimal Mind, nós estamos estudando, e na verdade, talvez trabalhar na base, que é o que tu está colocando, Guilherme, que é o nosso estudo, né? O estudo Promote, que a gente começa agora, está marcado, pessoal, 15 de dezembro, que a gente vai randomizar a polipílula de 2 antipertensivos mais estatina, para paciente de médio risco de AVC, então é o paciente que não tem doença cardiovascular estabelecida, ele não é um hipertenso com indicação de tratamento, ele tem uma pressão entre 121 e 139 de sistólica, mais um fator de risco modificável, não pode ser diabético, não pode ser dislipidêmico com indicação de tratamento, então a ideia é tratar esse de médio risco, porque, na verdade, a maioria dos AVCs acontece no paciente de médio risco, e tratar precocemente esse paciente, baixando mais essa pressão arterial, para ver se a longo prazo a gente diminui AVC e taxa de declínio cognitivo, que é o que a Gi colocou, né? Então, se a gente tem não demência ainda, mas já uma progressão do declínio cognitivo, isso poderia nos ajudar. E agora o Eduardo entrando também para a gente medir marcadores, né, Eduardo, que acho que podem nos ajudar
também, talvez, se a demência demora tanto tempo para se desenvolver, se a gente tem marcadores que possam nos ajudar a predizer quem evoluiria para a demência. Quer falar um pouquinho sobre isso, Eduardo? Eu acho que isso é interessante a gente estudar esse tipo de coisa e também se talvez atuar precocemente nesses fatores de risco a gente conseguiria evitar a progressão, né? Eu acho que quando a gente fala desses biomarcadores, esses plasmáticos que chegaram agora, eles são realmente muito promissores, né? A Jerusa comentou do neurofilamento de líquor, né, Jerusa? A gente tem um neurofilamento plasmático marcando dano cerebral de uma maneira, dano axonal difuso no cérebro de uma maneira espetacular, né? E eu acho que eles entram bem nessa fase de screening, né? Como o Guilherme comentou, se a gente pega lá atrás, né, a gente consegue, quem sabe, mudar o curso da patologia. Eu acho que a gente está entrando nessa fase. E eu acho que o grande sonho do pesquisador que está trabalhando com biomarcador em doenças cerebrais é que a gente consiga ter esses marcadores, né, como um marcador simples, que nem a gente faz um hemograma, um colesterol, algo do tipo, né, como screening. Pode ter alguma coisa errada no cérebro, né? Olha só, o GFAP está aumentado, os astrócitos desse indivíduo estão liberando, estão vazando GFAP. Vamos investigá-lo para ver o que pode estar acontecendo. Então, eu acho que o grande sonho é que isso se torne uma ferramenta que indique, olha, GFAP aumentado, o astrócito está reativo. Neurofilamento aumentado, tem dano axonal difuso no cérebro, né? Então, o que a gente faz? Obviamente, a gente vai precisar de toda a expertise do clínico, né, do especialista e avaliações mais de neuroimagem, para realmente tentar entender. Mas eu acho que a gente está caminhando para esse início, tentar identificar em fases assintomáticas, como a gente faz em outras patologias, né? Como a gente está falando aqui de hipertensão, né? Pré-hipertensão é clássica, né? Em doença cerebral a gente tem que achar esse pré, né? O pré-doença X, para a gente conseguir ter alguma chance de tratamento efetivo. Me alonguei um pouquinho, desculpa, Sheila. Não, perfeito. E, na verdade, a ideia é essa, porque com essa oportunidade, com 13 mil pacientes, se a gente tem o biomarcador e está tratando um grupo e não tratando o outro, a gente vai ver realmente até se o marcador é um bom preditor, né? E se a gente vai fazer diferença tratando esse paciente ou não. Jerusa, e a inter-relação de doença cerebrovascular, então, demência vascular e demência de Alzheimer, porque a gente tenta muito fazer prevenção, né? Será que a gente tem oportunidade de tratando, que é o que o pessoal está perguntando aqui, se a gente tratando esses fatores de risco cardiovasculares, a gente teria uma oportunidade de prevenção de doença de Alzheimer? A gente tem vários estudos tentando fazer essa correlação. Sim, então eu acho que sim, especialmente desses casos que a gente pensa no componente multifatorial, né? Eu acho que se a gente pensar assim, doença de Alzheimer pura, geneticamente determinada, aqueles 3 a 5% dos casos, acho que daí a gente não tem essa oportunidade de prevenção. Mas se a gente pensar na grande maioria dos casos esporádicos, que são casos que tem todos os estudos anatomopatológicos mostram que os pacientes têm lacunas, têm doença cerebrovascular. Eu acho que sim, que a prevenção de fator de risco cardiovascular, cerebrovascular, é uma grande oportunidade para a gente diminuir, ou que seja a gente postergar, né, o surgimento do quadro demencial, né? Se a gente puder aumentar a reserva cognitiva, postergar o surgimento do quadro de declínio cognitivo, a gente já tem um ganho, tanto individual como de saúde pública importante, né? Eu sou super, assim, confiante nesse componente cerebrovascular, inflamatório, associado a fator de risco cerebrovascular na doença de Alzheimer, como a gente entende hoje, né? Que é de multietiologia, na verdade. E essa multietiologia é a pergunta do Vinícius Montanari. Será que isso seria a dificuldade de achar um estudo positivo para um tratamento específico para a doença de Alzheimer? Eu acredito que sim, eu acredito que esse é o problema, porque tudo bem, vem agora uma droga que vai tirar a proteína beta-amiloide, mas a gente viu que, né, o problema não é só a patologia pura de doença de Alzheimer. Então, talvez você controle
uma fração do problema que está ali no cérebro do paciente. De novo, eu acho que a gente vai caminhar para entender o que é a doença de Alzheimer pura. Acho que aquela geneticamente determinada, são pouquíssimos casos. E daí, acho que esse é que é o pulo do gato que falta, porque a maioria dos pacientes que a gente fala que tem doença de Alzheimer não são esses pacientes com doença de Alzheimer pura, né? Pois é, e aí, falando nisso, sobre aducanumab, qual é a tua posição a respeito, né, que estão uma aprovação no FDA precoce em relação ao que a gente está acostumado, e, assim, um desespero das pessoas para utilizar. O que tu achas a respeito, Jerusalém? Então, assim, traz uma esperança no sentido de tentar ter alguma atuação no processo patológico, no alvo biológico da doença. Sim, a gente não pode negar isso. Foi uma aprovação apressada, porque, especialmente, foi uma aprovação de uma droga que tem um benefício da imagem, lindo, maravilhoso. A gente viu, o aducanumab foi capa da Nature em 2016, ele tira o amiloide do cérebro, né? Só que o indivíduo não tem uma melhora clínica expressiva, por isso que foi uma aprovação bastante controversa, todos os especialistas sendo contra a priori essa aprovação, né? E eu acho que, de novo, a aducanumab vai se prestar a uma parcela muito pequena dos casos, né? Eu acho que a gente tem riscos grandes que é interessante como até toda a comunidade, né? Uma droga que leva a hemorragia intracraniana, a edema cerebral intracraniano, que parecem efeitos colaterais, assim, como se fosse uma náusea, né? Você vai, toma um Vonal e melhora, né? Depois. Então, eu vejo, assim, os meus pacientes que vêm perguntar, primeiro, a gente tem que entender que se isso for benéfico, é para uma parcela também de casos pequenos e com um declínio muito leve, muito inicial de doença, se for benéfico. E eu acho que a gente tem que esperar ver o que vai acontecer ainda nessa fase 4 aí de droga, né? Eu tento dizer para os meus pacientes que a gente até conseguiria importar, né? Já fiz orçamento de importação de aducanumab, mas eu tento falar, olha, vamos esperar, vamos olhar um pouquinho. Acabou de, né, ter um óbito associado aí essa semana, nesses dias que passaram, aducanumab, não é aducanumab, acho que a gente tem que aguardar um pouquinho. Perfeito. Minha opinião pessoal. Sim, não, eu sei. Não, geralmente é pessoal mesmo, a gente sabe, do geral, é mais para saber a tua opinião. Agora, uma pergunta para o Eduardo e a mesma pergunta para o Guilherme. Os biomarcadores poderiam ajudar a explicar os pacientes que evoluíram para demência, mesmo com controle de fatores de risco? Por exemplo, paciente com patologia de doença de Alzheimer predominante, que teoricamente evoluiu com déficit cognitivo, mesmo com um tratamento de hipertensão. Será que a gente conseguiria usar os biomarcadores numa tentativa de orientar o tratamento? Eduardo, o que tu pensa nisso? Eu estou super empolgada e eu acho que a gente pode usar, né? Mas o que a gente tem de estudo aí? Tu tens um estudo recente a respeito disso, né? A respeito de... que nem está publicado ainda. Eu acho que são coisas bem bacanas a gente discutir. Antes eu preciso falar um pouquinho do aducanumab, um segundo, porque o aducanumab a gente não consegue não falar, claro. né, Jerusa? Não, claro, todos a gente que quiserem se manifestar a respeito, claro. Esses efeitos adversos que a Jerusa comentou, 40% dos pacientes, né, Jerusa? É uma coisa brutal, né? São efeitos adversos graves em muitos pacientes. O que chama mais atenção a gente não sabe o que vai acontecer ainda, né? Uma coisa, né? Então a gente vai, se você pegar e colocar 100 pessoas numa sala, vai ter 50-50, eu acho. Né? 50 dizendo, não podia ter aprovado, os outros 50 dizendo, legal, essa aprovação. E o que aconteceu e o que o aducanumab provocou com esse rapid approval do FDA, aprovado baseado num outcome secundário, num desfecho secundário de biomarcador, tem mais 4 em revisão agora. Né? Então vem 5 anticorpos contra amiloide aí. Né, Gilles? Acho que até o início, meio do ano que vem, a gente vai ter 5. O donanemab agora mostrou que diminui fosfotal, né, no Trailblazer 3, que é o fase 3 agora. Então eu acho que a gente vai ver uma diminui tal, né? O aducanumab também diminui tal. Então, a gente vai ver isso acontecer agora, né? A gente vai ver terapia amiloide.
Se vai ser benéfico para todos os pacientes, a gente não sabe, né? Pode ser que seja benéfico, aí já respondendo a tua outra pergunta, nesses pacientes que são biomarcadores positivos, né, no início, antes dos sintomas. Quem sabe ele pode funcionar em postergar, atrasar a cascata da doença, né? Que a gente espera que ocorra. Mas isso que a Jerusa comentou se a gente pegar, né, a gente tem feito isso bastante com muitos dados de biomarcadores e tentar utilizar algum tipo de ferramenta de inteligência artificial para identificar quem é doença de Alzheimer ou não. Se tu botar 12 biomarcadores, identifica 4 tipos de doença de Alzheimer. São 4 tipos diferentes, não é a mesma entidade. Multifatorial é 4. O Jake Vogel mostrou na Nature Medicine agora que só com tal tem 4 doenças de Alzheimer diferentes. Então a gente está vivendo aí, está pisando na lua, né? A gente agora está realmente entendendo aquele umbrella que a gente usava como doença de Alzheimer, né? E eu acho que sim, Sheila, falando a última, comentando sobre os riscos vasculares agora, a gente tem um artigo que a gente colaborou, a Sheila, até a Jerusa conhece porque foi apresentado por um aluno que foi premiado no RPDA, que a gente mostra que esses fatores de risco vascular, eles parecem agir sinergisticamente com a patologia da doença de Alzheimer, com a amiloide tal, né? Os indivíduos que têm fatores de risco vasculares e amiloide tal, eles progridem mais rapidamente, tá? A gente utilizou a mesma estratégia da Gisele, a gente não usa o diagnóstico, né? A gente não dá tempo de esperar o diagnóstico, então a gente usou o Minimental, o CDR, o MPAC, usou outras métricas para tentar avaliar. A gente acompanha esses pacientes por 6 ou 8 anos e acaba identificando que realmente eles agem sinergisticamente, né, para induzir aumento de neurofilamento e declínio cognitivo, né? Eu acho super interessante, um potencial enorme para prevenção, né? E o que tu achas, então, Guilherme, a respeito disso? Porque a pergunta é isso, porque às vezes a gente faz um diagnóstico, a gente controla o paciente, tem doença cerebrovascular, controlou bem os fatores de risco e lá vai ele cognitivamente piorando, né? E aí a gente chega numa hora de assim, olha, isso aqui não é mais da doença cerebrovascular, será que é uma demência de Alzheimer que está por aí? Será que a gente poderia usar biomarcadores para nos ajudar mais no início? O que tu acha sobre isso? Eu concordo com o que o Eduardo falou. A gente está diante de várias doenças de Alzheimer, né? São várias condições diferentes que a gente acaba cunhando o termo doença de Alzheimer. Talvez em termos práticos, a gente poderia considerar que aquele paciente, né, que tem um início mais precoce, provavelmente ele vai ter uma carga amiloide maior e aquele paciente mais tardio, né, tem uma carga de doença cerebrovascular sendo mais responsável pelo quadro de perda cognitiva. Agora, com certeza, como foi mostrado, se não me engano, pela Jerusa, se a gente faz o anátomo patológico desses casos, nós vamos ver várias etiologias diferentes no mesmo paciente, né? Amiloide, não amiloide. Recentemente veio a Leite, aí, que é aquela doença límbica por TDP, que parece que no idoso é bem relevante também como etiologia, quer dizer, não amiloide. Então, assim, eu acho que é um campo fundamental de desenvolvimento, até para que a gente saiba com o que nós estamos lidando, né? No Congresso da Alzheimer Association esse ano, uma das apresentações eu achei interessante, que foi falado que aquilo que a grande maioria de nós chama de doença de Alzheimer provavelmente não é doença de Alzheimer, né? Quer dizer, então nós somos ainda cegas e precisamos muito de trabalhos como o do Eduardo aí, que vai destrinchar essa parte aí de neurotransmissor, de biomarcadores. Eu acompanho muito o trabalho do Tariq Pascoal, lá de Pittsburgh. Ele faz um trabalho incrível com a proteína Tau, né? Fantástico, assim, fantástico. A gente vai depender muito disso aí no futuro. Eu tenho uma pergunta prática, Guilherme, já que você está aí, que eu acho que uma das coisas que eu discuto sempre com o Fabiano, que faz bastante cognição aqui no nosso grupo de vascular, é o seguinte: quando você faz o diagnóstico de um declínio cognitivo
vascular, endodemência vascular, e o paciente não teve o ictus, né? Então, ele não teve um AVC, mas você faz, e na neuroimagem, qual é a conduta de você? Você falou um pouquinho de cilostazol, mas com relação ao uso de antitrombótico, né? Então, você sempre dá quando a tua impressão é de uma demência vascular, ou existem situações em que você não dá, e a tua conduta geralmente é dar cilostazol? Não, assim, a maioria dos casos que a gente recebe no ambulatório são pacientes que já passaram por um ambulatório de neurovascular. Então, são pacientes com histórico de ter tido um AVC, certo? Então, normalmente, eles estão num regime de prevenção secundária. E aí, geralmente, eles estão com uma monoantiagregação com AS. Pela questão do cilostazol ter a questão do preço, e não é algo de rotina que a gente vê utilizar, né? Agora, quando o paciente, vamos supor que chega um paciente para mim que tem uma demência, que eu faço o diagnóstico de demência vascular, nunca teve AVC prévio, tá? Eu não necessariamente eu vou iniciar um antiagregante para ele, não, tá? Muitas vezes a gente vai procurar simplificar o máximo possível os remédios que ele toma, e se for aquele perfil de doença de pequenos vasos, com atrofia cortical, atrofia hipocampal e com um certo grau de apatia, que é um perfil bem típico de paciente, a gente tende a usar um anticolinesterásico, tá? Mas nem sempre nós vamos usar um antiagregante, principalmente se não teve história de AVC. Não tem um, está ótimo. Eu queria só comentar, Zé, acho que esse é um ponto crucial, né, Gi? Na prática, a gente costuma no ambulatório fazer essa dissecção, né, dos diferentes marcadores de doença vascular. Porque, por exemplo, tem paciente com doença de pequeno vaso, com declínio cognitivo de doença de pequeno vaso, que ele tem muito mais marcadores hemorrágicos do que isquêmicos, né? Então, um cara que tem muito microbleed, o cara que tem siderose cortical superficial, o paciente tem microbleed profundo e superficial, o paciente tem só leucoraiose, não tem nenhuma lacuna, né? Então, esse paciente que tem um perfil de doença subcortical e com microbleed, esse paciente, eu acho que a gente não deve iniciar antiagregante para esse paciente de rotina, né? É um paciente que a gente tem cuidado e não deve iniciar antiagregante. A gente costuma iniciar antiagregante para aquele paciente que tem uma lacuna, deve ter uma AVC lacunar prévia, e aí, em geral, a gente entra na prevenção secundária. Mas eu acho que existe aí, esse é um ponto muito importante, e talvez a gente não saiba ainda a resposta para isso, é que se a gente olhar num degradê, né, enquanto o paciente com doença de grande vaso, você precisa de muita antiagregação, muita terapia antitrombótica. O paciente com doença lacunar, você provavelmente precisa de menos terapia antitrombótica, né? Um antiagregante é suficiente para eles, né? E alguns pacientes, pelo contrário, você nem deve dar, né? Então, eu acho que nós estamos nesse espectro aí, e traçar os limites assim de forma cartesiana e binária nem sempre é fácil. Então, eu acho que a gente precisa individualizar cada caso. Mas acho que um ponto importante foi esse que o Guilherme comentou, o Eduardo, que é você realmente conhecer os biomarcadores, né? Existem 7, pelo menos, biomarcadores de doença do pequeno vaso que a gente pode acessar numa ressonância magnética. E esse perfil pode te ajudar a você a discernir qual é o paciente que precisa ou não precisa de qual tipo de terapia. O que a gente sabe que provavelmente a maior parte deles vai precisar de controle de pressão alta, controle da hipertensão. Isso. Esse talvez seja o maior benefício, né, para esse paciente. Eu acho que quando o paciente tem marcador de doença hemorrágica, é fácil decidir, né? Quando o paciente não tem, né? Então, quando é só alteração de substância branca, sem nenhum microbleed... eu não começo. Só leucoraiose, não. Não, eu também usualmente não começo. Eu vou usar o que o Fabiano costuma dizer. Eu procuro uma outra razão para dar antiagregante plaquetário para ele. Eu vou atrás de todos. Também não uso, não, para doença de pequeno vaso. Exclusivamente leucoraiose. Tem ter o ictus, né? A gente acho que também tem a questão da hipotensão, né? De você também evitar que esse paciente, já com uma doença expressiva de pequeno vaso, né? Tenha medidas muito baixas de pressão arterial também, né? Também não é... Eu acho que essa é uma controvérsia enorme, né, Jerusa? Assim, o que a gente tem dos estudos em pacientes sem história de AVC
é que a gente ainda não sabe se tem um nível deletério, né, baixo, se tem um nível, parece assim um contínuo, né, então aquele negócio da curva em U, ele não existe para a pressão arterial na fase crônica, né, na fase aguda isso é bem descrito. Então, eu acho que é um pouco isso, e a gente está vivendo isso no Optimum, né, Sheilin e Otávio, assim, dos pacientes não acharem que é seguro ficar com uma pressão de 11, 10, porque existe, né, uma certa, né, assim, um conhecimento RH de que talvez a pressão baixa seja muito baixa seja ruim, e na verdade ninguém sabe, né, nenhum estudo mostrou, assim, de maneira muito clara de que existe um limite mais baixo que possa ser deletério, né. Esse estudo de vocês, o paciente pode ter doença cerebrovascular expressiva de pequeno vaso? Ele pode, não é um fator. Pode. Pode. Ele pode ter, ele tem que ter tido um ictus. A grande diferença é que ele tem que ter tido um ictus, né? Então, não entra só com a história de leucariose sem AVC, mas ele tem que ter tido um AVC. Mas ele pode, não é critério de exclusão. Acho que a pergunta maior é esse paciente que você vê, e o achado da doença cerebrovascular, entre aspas, é uma surpresa, né? Claro, o paciente tem fator de risco e tal, mas você vai lá e faz uma ressonância, ele não tem história de AVC. Casecas 3, Casecas 3, Esse é o problema. Esse paciente com Fasecas 3, né, que não teve um AVC, esse paciente eu vasculho muito a presença de hipertensão, por exemplo, noturna, ou hipertensão, ou apneia do sono. Né? E não é infrequente a gente encontrar uma causa possivelmente tratável disso. Então, acho que eu acho fundamental a gente ser bastante minucioso na investigação de uma possível causa tratável, né? E na minha experiência, assim, esses casos muito frequentemente têm apneia do sono, que são coisas que descontrolam a pressão, né? Um outro aspecto que a Jerusa comentou, eu acho assim, um ponto que também eu acho que é pouco subestimado é a variabilidade pressórica, né? Porque às vezes pior do que ele fazer hipotensão é o paciente que está com 14/9 e de repente faz uma síncope e cai para 8/4. Ou então ele está 16/4 e de repente cai para 10/6. Então, essa variabilidade pressórica também parece ser muito, muito deletéria para os pacientes. Muitas vezes ficam sintomáticos com a variação. Então, com controle pressórico, muitas vezes você também reduz a variabilidade pressórica, né? E aí eu acho que é um ponto importante. Talvez a gente possa também, outro ponto sempre ressaltar a importância de andar bem hidratado, né? De ter cuidado com hipotensão postural, levantar gradualmente. Essas outras comorbidades que muito frequentemente acontecem no idoso, eu acredito que elas têm um papel deletério também na evolução desses casos. Concordo. Esses achados acidentais é que nem paciente que tem 60 anos e a gente pega e o cara está no platô, deposição de placa de beta-amiloide, não tem nenhum sintoma. Né? Faz o tal, o cara está lotado de tal também, faz os dois, compara os dois PETs, não dá para acreditar que o cara não tem sintoma nenhum. Né? E comentando o que o Guilherme falou, em relação ao Tarek, Guilherme, ele comanda agora um estudo de 40 milhões de dólares. Ele lidera um estudo nos Estados Unidos que vai mapear quase 1.000 pacientes com imagem de tal e tal no sangue, né? Estados Unidos inteiro. Né? Então, a gente vai ter, como a Sheila falou, brasileiros aí liderando esses grandes estudos no exterior. Aí vem bastante novidade aí, né? Eles acabaram de receber esse financiamento e a ideia é ver se a tal no cérebro realmente é refletida na tal no plasma, né? Mas são coisas importantes, acho. A gente precisa ter maneiras de identificar e não tomar esse susto no exame de imagem, né? O paciente completamente assintomático faz um exame de imagem que acidentalmente acham Fasecas 3, como a Gisele comentou, né? Então, perfeito. O pessoal aqui no chat elogiando a discussão, pontos cruciais também para a prática clínica. E uma última pergunta, então, para ti, Guilherme, se o anticolinesterásico na demência vascular, tu usa só para o padrão de pequenos vasos ou qualquer demência vascular? Só para pequenos vasos. Então, essa divisão são duas doenças diferentes. A demência vascular por oclusão de grandes vasos, seja múltiplo infarto estratégico, a gente não vai usar anticolinesterásico nessa população. Tá? E agora, no caso da doença de pequenos vasos, sim, é a nossa indicação.
Perfeito, pessoal, a discussão maravilhosa, agradeço imensamente, agradecemos imensamente vocês. Certamente vamos ter muito mais gente assistindo aí depois para aproveitar toda essa discussão e revisão maravilhosa. Agradecer a todos que estão nos assistindo. E semana que vem tem mais Global Stroke Alliance, e aí falando da anticoagulação daquele paciente que não é o paciente neurológico. Então, falando da anticoagulação no paciente fibrilado, que tem que botar um stent, o paciente com trombose venosa, embolia pulmonar, paciente com COVID, paciente com neoplasia. Pessoal, obrigada a vocês, obrigadas a todos, e até semana que vem. Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau, tchau. Tchau.